Vocês estão me ouvindo? Amém. Glória a Deus. Que alegria estar aqui nessa tarde com vocês. Agradecer a pastora Regina, pastor Esté, por nos permitir essa oportunidade de estar adorando o Senhor aqui. Amém. Glória a Deus. Eu agradecer minha família que está conosco nesta tarde também, e em especial minha esposa. Amém. Sem minha esposa não teria como, né, dar seguimento no ministério. Eu quero convidar vocês, por gentileza, Neemias capítulo 6. Aleluia, Jesus. Neemias capítulo 6. Glória a Deus. Amém? Vamos ler? Quando Sambalate, Tobias, Gersem, o árabe e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos lugares, Sambalate, Gersem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiro com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem e todas as vezes lhe dei a mesma resposta. Amém, irmãos? Pode ficar à vontade. Esse texto ele vem de encontro a tudo que está sendo ministrado nessa tarde, né? E quando o Senhor ele trouxe essa palavra ao meu coração, e toda vez que nós abrimos a palavra de Deus diariamente, a palavra ela vem com um poder diferente, né? Toda vez que você abre a palavra, ela vai impactar a sua vida de uma forma diferente. Vocês estão me ouvindo? Amém. O Senhor falava comigo a respeito da continuidade no trabalho, na obra, no chamado, no ministério. Principalmente quando nós estamos envolvidos em alguma coisa no reino do Senhor, manifestando o reino nessa terra. Todas as vezes que começamos a fazer algo para o Senhor, todas as vezes que nós começamos a desenvolver algo para o Senhor, o inimigo ele fica nos observando para tentar nos paralisar de alguma forma. Todas as vezes que nós nos colocamos em alinhamento com aquilo que o Senhor traz para nós, o inimigo ele nos observa para nos fazer parar, né? Neemias ele foi chamado, ele não era construtor, Neemias não tinha vocação para isso. Neemias era o copeiro do rei, e o Senhor o chama para que ele faça algo a qual ele não tinha nenhuma intimidade para fazer. O ministério, quando você vai olhar, todos que estão aqui, quando você vai olhar o ministério, nós não temos capacidade de exercer aquilo que o Senhor nos chama para fazer. Se você acha que você é capaz de fazer, você já está desqualificado, porque ele disse que ele não trabalha com quem está pronto. Ele prepara pessoas para fazer aquilo que ele quer. Então, assim como Neemias, ele se dispôs, queimou algo dentro dele para fazer, e ele se dispôs a fazer o quê? Reconstruir os muros da cidade que tinha sido queimado e consumido pelo adversário. O inimigo arrebentou com a cidade. O inimigo destruiu Jerusalém. E agora a ideia do Senhor é fazer e usar aquele homem para que ele reconstrua. Então, irmãos, o paralelo que o Senhor falava comigo é que todas as vezes, não interessa a idade que você tem de crente, não importa a intensidade que você tem, o diabo ele não respeita esse tipo de coisa. Eu orei a vida toda, isso não importa, irmão, você tem que continuar orando. Eu preguei a vida toda, isso não importa, você tem que continuar pregando. Eu fui íntimo a vida toda. Irmãos, o inimigo que ele chega diante do Senhor, 40 dias e 40 noites jejuando em cima do monte, chapado no espírito. Jesus estava
queimando, ele era uma brasa viva. O diabo chegou diante dele, parecia que não interessava, que não importava nada. Ele chegou diante dele e começou a atacar Jesus de uma forma assim que a gente lê a Bíblia e fala: meu Deus, que inimigo é esse? Carudo, né? Descarado, não tem, sabe? Ele não tem brilho, como diria minha avó. Minha avó, quando eu fazia uma bagunça, ela falava: você não tem brilho não, rapaz. É o diabo, irmãos. Que atitude é essa? 40 dias, Jesus, o Deus encarnado no homem, 40 dias, ele estava poderoso. Ele chega diante do Senhor e começa a atacar Jesus. Você acha que o diabo ele vai se importar? Não, sabe o que vai fazer o diabo recuar? É a sua e a minha continuidade no ministério. É a nossa continuidade, porque o que mais importa para o Senhor é a perseverança para chegar até lá. Fez muito e parou aqui, não interessa, não importa nada, é a continuidade. Você pegou essa? Você está comigo aí, não está? Todas as vezes que você se colocar a fazer algo para o Senhor, vai se levantar alguma coisa. O problema é que ele não vem como um bichão feio, que nós pensamos. Ele não vem como um bichão chifrudo para te falar: você hoje não vai fazer, você tem que parar o que você está fazendo. Não é isso. Ele não vem dessa forma. Para algumas irmãs que oram muito na madrugada, como minha mãe. Minha mãe eu acordei várias vezes. Minha mãe, de madrugada, o chinelo voando dentro de casa. Eu falei: que é isso, mãe? Ela estava brigando, irmãos, brigando com o demônio, tentando ela orando, guerreando em oração, e ela brigando com o demônio. Ela, sabe, atacava o diabo em oração, e tinha hora que ela pegava o chinelo e jogava dentro de casa. Eu falei: meu Deus, que loucura. Tem hora que isso acontece, mas na maioria das vezes o diabo está nos observando. Você se colocou para fazer a obra. Neemias se colocou. Quando ele se colocou a fazer a obra do Senhor, lá no início do livro, a Bíblia vai dizer que o inimigo já começou a observar ele, já começou a analisar e começou a tentar seduzir. É o mesmo padrão. Todas as vezes que nós nos colocamos a fazer algo para o Senhor, fala que você vai fazer uma semana de oração. Nós fizemos semana passada de oração na igreja, a semana toda de oração na igreja. Nós começamos no domingo e entregamos no domingo passado agora. Irmãos, retaliação, briga, luta, sabe? Problema que não existia, surge. O corpo físico tentando, sabe? Ficar doente, o corpo querendo recuar. E isso é porque todas as vezes que você coloca a fazer aquilo que Deus propõe no reino do Senhor, o inimigo ele está te observando. Você vai ver desânimo, você vai ver falta de tempo, você vai ver desencorajamento, você vai ver entretenimento demais, coisas que vêm exagerado, lazer exagerado começa a despertar em você, enfermidade misteriosa, você vai ver propostas indecentes, você vai ver o esquecimento dos compromissos, sabe? Fazer de tudo para te estressar, te deixar oprimido, te deixar com medo de todas as áreas, no nível físico, emocional, espiritual. Ele vai tentar te seduzir, te atacar de todas as formas, para que o propósito a qual está sobre a sua vida fique em segundo plano. Porque, como já foi dito aqui, para o Senhor não precisa de muita coisa, é só você colocar ele em segundo plano. É só isso, irmãos. É só você ser uma bênção no templo e no mundo você não ser. É só você aqui dentro você ser uma pessoa extraordinária, mas lá fora você ser um gatinho. Aqui dentro tem gente que é um leão, mas lá fora é um gatinho. Não expressa aquilo que ele está mandando, não vive o que ele está mandando, não luta contra o pecado. Todas as vezes que você se colocar a fazer o que o Senhor quer, você vai começar a observar que algumas coisas que não aconteciam vão acontecer. Não é assim? Até para vir para a igreja às vezes é desse jeito. Pensa comigo, tem dia que você vem para a igreja. Eu estava analisando lá na nossa igreja esses dias. Domingo nós fizemos um churrasco para comemorar a vitória da semana. E aí, o dia, irmãos, porque o crente ele tem uma mania de achar que existem alguns cultos que são normais. O culto não é normal, todo culto ele é sobrenatural. Esse momento ele é sobrenatural.
crente ele tem mania de achar que tem alguns cultos que são normais. Eu pedi o Espírito Santo para arrancar isso da minha cabeça, do meu coração. Toda vez que eu me coloco na presença do Senhor, eu sei que é sobrenatural. Eu sei que não é natural. E aí, tem gente que quando chega um parente na casa dele, na hora de ir para a igreja, era tudo que ele precisava, irmãos. Era tudo que ele precisava. Uau, isso aqui é um banquete, agora é um pudim, né? Ou, né, no interior, graças a Deus que chegou. Agora, eu estava observando um exemplo simples, né? Teve a festa lá na igreja, o churrasco. Chegou um parente, a pessoa falou assim: não, vamos para a igreja que hoje vai ter churrasco. Olha isso, que coisa louca. Eu não compreendo essas coisas, eu fico sem entender. Porque eu fui sem vergonha muitos anos da minha vida, mas quando Jesus me libertou de verdade, aí eu passei a levar a sério as coisas. Sou criado na igreja a vida toda, mas foram 23 anos de sendo um crente religioso barato, medíocre, sem vergonha. Tratava as coisas de Deus de qualquer jeito. Hoje eu entendo que isso, irmãos, é porque o inimigo ele explora áreas da nossa vida que nós não fomos libertos ainda. Quando se coloca Jesus em segundo plano, você precisa se libertar. Tem que se libertar, porque o diabo nos vê como um prato, ele nos vê como um cardápio. Quanto mais você busca, mais ele espuma a boca. Quanto mais você ora, mais ele espuma a boca. Quanto mais você lê, busca, estuda, medita, pratica, mais ele espuma a boca, mais ele fica doido, te olhando, te querendo. É um cardápio, não é assim? Você vai na pizzaria, você não quer uma pizza que não tem nada. Você quer uma pizza que não tem nada? Essa aqui só tem massa. Essa aqui é boa. Ou uma pizza que tem só alface. Você quer? Não, alface é ruim, mas engorda. Eu quero isso não. Não, você quer uma pizza que tem bacon, calabresa, que tem mussarela, que tem frango catupiry. Isso aqui é a moda, porque a moda tem muito. É isso, não é? E é isso que o inimigo ele olha para nós quando ele nos vê buscando a presença do Senhor. É isso que ele nos vê. É isso que ele vê. E aí, irmãos, quando Neemias identificou que o inimigo estava tentando seduzir ele, a Bíblia vai trazer que independente dos convites a qual você recebe, você tem uma prioridade. Quem estava convidando Neemias não era qualquer pessoa, era pessoas de patente alta. São 3 homens que a Bíblia diz que tem um nome específico dentro do seu povo, que tem uma patente alta. Então o convite, ele é atraente, ele é atrativo. É um convite que pode valer a pena aos olhos naturais. Porém, quando nós estamos envolvidos e compromissados com aquilo que é do céu, com o reino, nada pode ser mais importante. Nada pode ser mais delicioso, mais saboroso. Não pode colocar nada no lugar daquilo. Seja os compromissos com o ministério a qual você serve, seja com o chamado a qual ele tem sobre a nossa vida, seja com os compromissos a qual nós estamos assumindo no ministério. Não importa, quando se trata do reino de Deus, não existe lugar melhor para estar, para se desenvolver. Nós precisamos estar comprometidos com o reino acima de qualquer coisa. Você viu a irmã falando que ela se escondeu durante um tempo, mas o Espírito Santo foi queimando dentro dela até ela entender que o mais importante, a prioridade é o reino. Então, irmãos, Neemias recebeu um convite e falou: eu não posso parar a obra. Por que parar a obra para ir me encontrar com vocês? Por que paralisar o que eu estou fazendo? Por que abandonar o que eu estou fazendo? Sabe, como eu disse agora há pouco, o reino de Deus não está tão relacionado com o começo. Começo é importante? Óbvio, todo começo é importante. Mas o reino de Deus está relacionado com a continuidade e com a conclusão. Eu pastorei uma igreja onde eu tenho comigo, eu e minha esposa, pessoas que estão há 20, 30 anos, 40 anos no ministério. São pessoas mais de idade.
pessoas de idade que estão lutando, e a gente vai conversar e trocar experiências. São pessoas que lutam, que buscam, que pelejam, mas uma característica daquelas pessoas eu identifiquei: são pessoas que não abrem mão de Jesus por nada. Por nada aquelas irmãs, aqueles irmãos abrem mão do Senhor. E eu observo que são pessoas que são tentadas, são pessoas que que recebem convites do maligno para paralisar, porque o convite não é só diante daquilo que é ruim. Nós observamos que o inimigo, irmãos, ele ataca de várias formas. Para algumas pessoas ele explora a frustração. Algumas pessoas, ele explora o momento ruim. No momento ruim você fica vulnerável, você fica fraco. Mas diante do momento bom também, nós temos a tendência de ficar vulnerável, de baixar a guarda, de parar de lutar. Diante do momento da conquista, do momento bom. E eu tenho aprendido que a continuidade é o mais importante. Porque a Bíblia diz que 4 vezes a mensagem chegou até Neemias. 4 vezes. O inimigo de Neemias, ele não parou na primeira. Você pega isso aqui comigo? Ele não parou na primeira. Mandou mensagem, Neemias falou não. Depois mandou mensagem, Neemias falou não, estou executando um trabalho extraordinário, não posso parar. Primeira, segunda, terceira, quarta vez. Irmãos, isso reflete diretamente a ação do nosso adversário, do nosso inimigo, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Ele tenta, irmãos, diariamente, de várias as formas. Ele quer fazer você parar de várias as formas. Por isso, você que tem relacionamento com o Senhor, você que tem um período onde você traz um devocional com o seu Deus, com o seu Pai, a sós com Ele, não abra mão desse momento, não troque esse momento. Ah, mas a mensagem que chegou, ela é muito boa, ela é convidativa. Não abra mão do que você tem com o Senhor por coisas banais, por coisas baratas. Não troque o que você tem vivido com o Senhor por aquilo que aos olhos humanos é agradável, mas que no Espírito vai conduzir à morte. Não troque o que você tem com o papai por nada, porque a mensagem ela chega, ela vem, a tentação ela vem, ele bate a porta, ele oferece, ele sabe, ele está olhando. Pedro falou na segunda carta, no capítulo, irmão, 5, que ele está observando e procurando alguém que ele possa devorar. Por isso não podemos corresponder à palavra, à mensagem, à proposta do maligno. Não podemos. Consistência, foco, decisão, determinação. Nós precisamos colocar isso em prática na nossa vida, sabe? Consistência, estrutura em Cristo Jesus. Nós ouvimos aqui hoje o Espírito Santo falando que tem um monte de gente que está balançando para lá e para cá e está caindo e não está levantando, porque não tem consistência, não tem estrutura na palavra, sabe? E nós precisamos adquirir essa verdade para a nossa vida. Perseverança contínua. Nós vamos ver no decorrer da Bíblia toda que os homens de Deus eram pessoas que perseveravam até o fim, que perseveravam. Persevere até o fim, não abra mão. Sabe por quê? A Bíblia vai dizer no capítulo 6, no verso 15, que a obra ficou pronta. Mas a obra ficou pronta de uma forma sobrenatural. Os estudos contam que aquele muro normalmente era para ele ficar pronto entre 6 meses a 8 meses. Até 8 meses era uma obra que ela poderia acontecer assim, de forma natural. Mas a Bíblia vai dizer no capítulo 6, no verso 15, que o muro ficou pronto. O muro ficou pronto no 25º dia. No 25º dia, em 52 dias, o muro ficou pronto. Sabe o que é isso? É o sobrenatural acontecendo. O sobrenatural acontecendo na vida de Neemias, porque ele rejeitou a proposta do inimigo. Porque a igreja ela desacostumou a ver o sobrenatural acontecer.
A igreja desacostumou a ver o sobrenatural se manifestar na nossa vida. Quando seu filho fica doente, qual é a primeira coisa que você faz? É correr com ele para o hospital. Você não ora primeiro. Quando tem um problema dentro da sua casa, o que é a primeira coisa que você faz? É ir buscar recurso fora. Você não ora primeiro. Porque eu não estou capacitado com isso. Quando você vê um depressivo na sua casa, um ansioso, qual é a primeira coisa que você faz? É ir buscar a ajuda externa. E o que o crente ele tem que fazer? A primeira coisa é orar e declarar o milagre do sobrenatural naquele ambiente. Porque ambientes naturais só serão transformados através do sobrenatural do céu. Se eu não aplicar o que ele tem me dado, eu não vou ver o sobrenatural acontecendo. Porque nós estamos desacostumando a ver sobrenatural acontecer. Meu filho Benjamin, ele tem 4 anos, ele ficou umas 3 semanas ruim. ECAD, UPA, tentando tratar uma tosse feia, uma tosse que estava piorando. Eu ministrando a palavra na igreja, o Espírito Santo veio e falou: você quer ver a cura do seu filho? Unja a cabeça dele. Por quê? Eu estava ungindo todo mundo lá na igreja. Eu estava orando por todo mundo lá na igreja. Mas eu não estava ungindo o meu filho que estava enfermo. A pessoa chegava doente, em nome de Jesus, vocês acordam: nossa pastor, eu estou tão melhor, agora eu estou bem, ó. Nossa pastor, um outro vinha: pastor, lá em casa está desse jeito. Nós ia, orava, buscava, dava as mãos e tal. Nossa pastor, foi maravilhoso, Deus operou o milagre. Eu olhava para minha casa e estou vendo algo feio acontecendo. O Espírito Santo falou assim: põe o óleo na mão, unge seu filho e declara a cura sobre ele. Aí despertou. Falei: eu preciso ver o sobrenatural ao meu redor. Eu preciso ver o sobrenatural. Como a pastora disse, o primeiro ministério, os lugares onde eu vou ver coisas extraordinárias acontecerem é dentro da minha casa primeiro. Sobrenatural, irmãos. O muro ficou pronto 52 dias depois que começou. É algo surreal, é algo sobrenatural. A cidade, ela foi cercada, uma cidade, em 52 dias. Mas por quê? Porque a Bíblia fala que houve posicionamento. Neemias se posicionou. Neemias se colocou do jeito que o Senhor queria. Neemias, ele fez da forma que o Senhor queria. E a Bíblia vai dizer que o Senhor estava com ele naquele lugar, naquela obra. Então eu deixo essa palavra para você. Rejeite, renuncie, rejeite as propostas, o chamamento do maligno. Rejeite. Fala: esse convite não é para mim, eu não faço parte disso, isso não é para mim, sabe? Se coloque em posição, em comprometimento com o reino, com a obra, e viva o sobrenatural que o Senhor tem para você. Amém? Põe a mão no seu coração, em nome de Jesus. Espírito Santo, te agradecemos. Te agradecemos pela presença do Senhor neste ambiente. Espírito Santo, amado da nossa vida, precioso Espírito Santo, nós oramos para que o Senhor continue queimando dentro de nós, para que o Senhor continue fazendo dentro de nós. Amado Espírito Santo, o Senhor é a nossa vitamina, a nossa energia. É o Senhor quem tem nos curado, nos fortalecido. Amado Espírito Santo, o Senhor esteve com Neemias operando lá naquele dia, naquele tempo. O Senhor fez naquela época. O Senhor é o mesmo que faz aqui também. Por isso, Senhor, o Senhor da nossa vida, continue operando, Espírito Santo, em nós e através de nós. A igreja do Senhor é dependente, necessita do Senhor. Pai, faça de acordo com o teu querer e a tua vontade, pois nós estamos aqui para manifestar o teu reino e estabelecer o seu governo, meu Pai. Ó Deus querido, que a cidade de Caldazinha, Senador Canedo de Goiânia, seja impactado, ó Pai, pelo chamamento missionário a qual nós estamos desempenhando. Em nome de Jesus, Senhor, fortaleça, papai querido, para que possamos continuar exercendo o chamado a qual o Senhor tem para cada
cada um de nós. Ó Pai querido, queima através, ó Pai querido, da tua presença em vidas nesta tarde, para entender, meu Pai querido, o chamado, o propósito a qual o Senhor tem, para não paralisar. Espírito Santo, desperta, para que não paralise, para que não, ó Pai querido, pare a obra, mas que continue exercendo aquilo que o Senhor chamou para fazer, em oração, na palavra. Os que curam, coloca a mão para orar e curar, em nome de Jesus. Os que oram na madrugada, se despertem na madrugada para continuar orando. Os que pregam nos terminais, os que pregam nas praças, nas igrejas, continue exercendo o chamado e a obra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir Ele bem forte, mais forte, é para Ele. Aleluias.